Vai, Chicão! A bandeira! Ó o bandeirão! Eternamente dentro dos nossos corações salve o Corinthians. Ai, que lindo aqui, Corinthians! Tradições e glórias tu és orgulho. Olha a bandeira, mexe a bandeira. Dos desportistas do Brasil. Olha, essa conquista de ontem foi tipo. É que essa daí é um pouco antiga, tá faltando uma estrela de brasileiro. É um pouco antiga, né? Duas estrelas de Mas o mundial. Corinthians é isso. Eu quase vim com a minha camisa do Dentinho, do Corinthians que eu tenho, da época da Calunga. E é o seguinte, Corinthians é Corinthians, não importa qual bandeira, se é antiga, se é nova, porque assim, a nação corintiana é assim, o corintiano tem essa bandeira aqui, a bandeira antiga, ó, tá toda usada, mas vai ficar aqui a bandeira hoje. É verdade, ela vai ficar aqui com o símbolozão do Corinthians. Vou colocar o celular aqui para segurar. Né? Caneca do outro lado. Mas olha, antes de pôr a bandeira, eu quero prestar uma homenagem ao meu colega de trabalho, o Celso Cardoso. O Celso Cardoso ontem falou que o Corinthians ia... Eu assisti o programa, eu vi o programa. Ele viu. Ele falou que ele ia fazer exatamente isso, né? Ia ganhar. Então, ó, vai me desculpar. Vai me desculpar. Eu vou quebrar todos os protocolos do programa. Você tá preso. Eu tô preso aqui. Peraí. Tá preso em nome da lei. É, tô preso em nome da lei. Agora eu vou sair, dá licença. Te soltei. Pode tocar o hino. Celso, diga. Me desculpe, mas eu vou enrolá-lo na bandeira do Corinthians. Você merece. Você merece. Você foi o nosso grande inspiração. A torcida do Corinthians teve a inspiração de ver Celso Cardoso prevendo o que ia acontecer. Um beijo, Celso Cardoso. Tá aqui. Beijo, Celso Cardoso. Eu sei que você torce pro Mojimirim. Mas olha aqui, ó. Você representou a nação ontem, Celso. Você representou a nação. Só deu um palpite. Não foi mal, seu palpite deu certo. Então tá aqui. Viva Celso Cardoso! Celso! Grande amigo Celso! Celso! É o seguinte, vamos relembrar este momento épico. Depois de 35 anos à frente do Gazeta Esportiva, ele acertou! Um dia ele acertou. E que acerto! Põe na tela, diretor. A minha aposta é um empate nos pênaltis da Corinthians. Ai, nos pênaltis aí temos o Cássio, né? Muito bem! Nos pênaltis nós temos o Cássio, né? Intuição. Celso. Mas valeu. Valeu porque estava todo mundo dizendo que o Corinthians ia perder. Sim. E você chegou e falou que não. O Corinthians ia ganhar, o Corinthians ia passar nos pênaltis. Isso foi muito legal, muito bacana, muito animador. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Obrigado, Michele. A torcida do Corinthians, ela vive de esperança. O povo brasileiro vive de esperança. Verdade. Mas a torcida do Corinthians muito mais. Ela acredita até o fim. Quando você acha que não vai dar, o Corinthians chega lá e faz o que fez com o Boca ontem. Ah, mas o Boca não tem time, Boca isso, Boca aquilo. Que se dane, foi para pênaltis e o Corinthians passou. Isso é o suficiente para erguer finalmente, né, moral do time. E agora sim, o Corinthians entrou na briga pela Libertadores. Agora acredita. Sim. Aliás, Corinthians, pra mim é Corinthians e... Dá pra ter Corinthians e Palmeiras na final? Na final dá. Eu acho que é essa final, gente. Eu já acho que é essa final. Porque o Corinthians agora é tipo aquele jogo que quando ganha é campeão, sabe assim? É isso. Bom, seguinte, claro que o programa hoje... A gente vai falar tudo sobre a classificação do Corinthians contra o Boca, que praticamente foi um campeonato essa classificação. Tem também os jogos de hoje de Palmeiras e Santos. Nossas equipes estão no Allianz Parque, estão na Vila Belmiro também. O São Paulo pode negociar um jogador importante do elenco. A gente volta depois das dicas. Muito bem, estamos de volta. Hoje você já deve se lembrar que temos um presente especial nessa semana. Essa bola aí da Topper pode ser sua, então é só entrar no nosso Instagram e comentar com o seu nome e a sua cidade nesse post da bola lá no nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, tá certo? Na sexta-feira, depois de amanhã, a gente vai anunciar quem que vai levar esse presentaço da loja Gol de Placa, @loja Gol de Placa de Santo André, tá bom? Beijo pro Leandro lá da Gol de Placa. Daqui a pouquinho a gente vai acionar os nossos repórteres na Vila Belmiro e no Allianz Parque, mas agora é hora de ver como que foi a classificação heróica do Timão na Bomboneirazo. Põe na tela. Foi no sufoco, na raça, no bril.
foi Corinthians. O Boca até tentou, mas nem a Bombonera lotada foi capaz de calar o grito de orgulho da Fiel após o apito final. E olha, o time argentino começou com tudo. Logo no início do jogo, Vidia bateu com perigo para a defesa de Cássio. A Advíncula também testou o paredão da Fiel. Em seguida, Benedetto, ídolo do Boca, camisa 9, matador, perdeu essa chance clara. A pressão chinesa continuou intensa e em bola levantada na área, Cássio, numa raríssima falha, saiu mal e Raul Gustavo cometeu pênalti confirmado pelo VAR. A cobrança ficou para ele, Benedetto, que bateu com força, mas na trave. E bom, o primeiro tempo foi agitado, mas o Timão seguiu vivo na Bombonera. Esperança de um segundo tempo mais calmo, né? Nada disso. Logo no começo da segunda etapa, em lance iniciado com falta em Juliano, o Boca acertou o contra-ataque e ele de novo. Lapipa Benedetto saiu cara a cara com Cássio. O 9 não teve dúvidas e tentou encobrir o gigante, mas não era a noite dele. Bola na rede pelo lado de fora. A sequência de erros ofensivos do Boca parecia aos poucos diminuir a confiança dos argentinos, mas sem, claro, acabar com a tensão de Vitor Pereira no comando do Timão, que ficou ainda mais tenso quando o juiz nada deu nesse lance em que Piton, num raro contra-ataque do Timão, foi derrubado na área. O jogo prosseguiu, o Boca tentou, o Corinthians se segurou, mas o roteiro já estava escrito: decisão por pênaltis. De um lado, Rossi, goleiro responsável por pegar o pênalti de Guedes no primeiro jogo. Do outro, Cássio, lenda do Corinthians com 599 jogos pelo Alvinegro. O Boca começou batendo e Rojo abriu a contagem, gol do Boca. O experiente Fábio Santos também fez o dele. Esquerdo, Zidane, caixa para o Boca. Assim como Cantilho, gol do Timão. Aí chegou a vez de Vidia, ou melhor, a vez de Cássio, defesaça do goleirão do Timão. Porém, Rossi também defendeu a cobrança de Raul Gustavo. Fernandes quase perdeu o dele. E Rossi pegou de novo, agora o penal de Bruno Melo. E o time argentino ficou a um gol da classificação. Será o Benedetto o herói do Boca? Novamente o argentino errou feio e isolou a cobrança de pênalti. A sobrevivência do Timão então ficou nos pés de Guedes, que bateu com perfeição. Golaço! Nas cobranças alternadas, Romero, Rony, Varela e Piton fizeram. Aí chegou a vez de Ramírez. Novamente Cássio, o gigante, calou a Bombonera e voou para defender a cobrança. O Timão estava a um passo da classificação, que veio pelos pés de Gil. Deu Timão, o Corinthians guerreiro, time do povo, se classificou para as quartas de final da Libertadores como Corinthians, do jeito mais difícil, como toda a guerra, como a Fiel adora. Na raça, o Corinthians eliminou o Boca na Bombonera. 10 anos depois da conquista do título inédito, novamente a Fiel vibrou perante o gigante argentino. Que jogo, minha gente! Olha, você tá pensando que não tem enquete hoje? Claro que tem enquete hoje. Vamos lá. Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians? É o maior herói, eu acho, da história do Corinthians. O que vocês acham? É o maior ídolo, sim ou não? Vota lá no site gazetesportiva.com. Celso Cardoso. Não tenho a menor dúvida. E olha que ontem ele ainda deu 2 falhadas no primeiro tempo. Raramente ele falha, mas falhou na saída. Só que foi o nome do jogo. A liderança dele, o comportamento dele. Ele fez parte daquele time de 2012. Eu lembro do Maradona falando: pô, tem um goleiro de quase 2 metros de altura, gigante. Ou seja, o Cássio já assombra a torcida do Boca há pelo menos uma década. Nunca mais vão esquecer o Cássio. Não tem como. Já não esqueceram de 2012 e não vão esquecer agora. E olha que do outro lado, o Rossi tem um aproveitamento até melhor que o Cássio em cobranças de pênalti. Mas ele não é monstro. Cássio é O Rossi tem 40% de aproveitamento para pegar pênalti. O Cássio tinha 28% até o dia da partida. Mas enfim, foi o Cássio. A gente pode falar sobre o jogo depois.
pro lado do Cássio, mas o Cássio, sem dúvida, foi o herói do jogo e é o herói do Corinthians. É o maior herói da história do Corinthians, Chico? Deixa eu arrumar aqui a Olha, bandeira vou dizer uma coisa para você, Michele, numa boa, eu concordo com o Celso. Eu até hoje tinha na minha cabeça, muito fixada, né, a imagem do Gilmar dos Santos Neves. Então eu achava que o Gilmar dos Santos Neves era e foi, teria sido o maior goleiro da história do Corinthians. Mas depois de ontem eu mudei. Mudou? Vou pedir licença para a memória do Gilmar, para a família do Gilmar dos Santos Neves, principalmente o filho dele, que é meu parceiro. E vou dizer o seguinte, o maior goleiro da história do Corinthians é o Cássio. Depois de ontem, sem dúvida nenhuma, que há 10 anos o Cássio vem fazendo um milagre atrás do outro, segurando as pontas do Corinthians. E ontem ele assume de vez a condição de ídolo. Ele hoje é, sim, o maior ídolo da história do Corinthians. Ele superou o Rivelino? Superou. Ele superou o Sócrates? Superou. Ele está indo, talvez, para o 10º título conquistado pelo Corinthians. Quer dizer, é uma coisa inédita. Nenhum goleiro conseguiu isso na história do Corinthians. E espero que ele fique aí até o fim da carreira e depois seja até aproveitado na comissão técnica. O Cássio que tem que fazer escola, ele está fazendo uma escola no Corinthians. Ô, né? Chico, mas você acha que ele superou o Marcelinho Carioca como herói assim do Corinthians? Ah, superou. Superou porque o Marcelinho Carioca, quando teve a chance de conquistar a Libertadores da América, né, ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu conquistar a Libertadores da América, que é o título que faltou para o Marcelinho Carioca. Agora, o Cássio não. O Cássio, sendo goleiro, é difícil um goleiro entrar para a história do clube. Se destacar tanto. Ó, assim. O Marcos, pelo Palmeiras, o Rogério Ceni pelo Corinthians. E o Cássio? Pelo São Paulo. Desculpa, pelo São Paulo, que eu me lembro que ele fez o 100º gol contra o Corinthians, né? E agora o Cássio, né? Não tem como. Né? Você conta nos dedos. O Tafarel, quando jogava pela seleção brasileira, né? São caras que marcam demais. E o Cássio agora, identificadíssimo com o Corinthians, e agora, para sempre, ele entrou para a história. Não tem jeito. Tem que fazer uma estátua do Cássio Sobre lá. o jogo a gente fala depois? Fini, falamos depois É pra do falar jogo, depois, né, Calhó? Depois do jogo a gente fala, né? Eu queria falar rapidinho do jogo, porque tem que falar. É um Corinthians que foi para lá todo remendado. Foi. Sabe, o Vitor Pereira fez o que dava, segurar o time, segurar o 0-0, levar a decisão para os pênaltis. Vitor Pereira tem muito nessa vitória. Tem muito nessa vitória, corrigiu o que estava errado, o Rafael Ramos foi mal ontem, João Vitor infelizmente se machucou, mas também estava muito mal, ou seja, deu tudo certo para o Corinthians ontem. Sabe, deu tudo certo. O Benedetto ajudou muito. Benedetto ajudou, o Gil entrou quando tinha que entrar, sabe, então... Perdeu 2 pênaltis e 2 gols o Benedetto. Exato. Roger Guedes bateu um pênalti maravilhoso. Fez uma partida apagada, mas na hora do pênalti... Na hora do pênalti fez o que tinha que fazer. E só uma coisinha que eu quero dizer. Olha, se o Corinthians tivesse ontem em campo o Renato Augusto e no ataque o Jô, quando no segundo tempo, aos 20 minutos do segundo tempo, o Boca pregou, o Boca caiu, não aguentava mais correr em campo, não aguentava fazer mais nada. Então é verdade que ele ameaçou o Corinthians. O que o Vitor Pereira fez? Montou um 4-3-3. E o 4-3-3 do Corinthians, se tivesse um cara de qualidade no meio campo e tivesse o Jô... O Yuri lá que vai chegar. Agora sim, agora vão vir os reforços, né? Vai ser diferente. A próxima fase da Libertadores, o Corinthians vai disputar com um elenco mais ou menos forte. Aliás, ele viu o jogo animado, ele estava Exatamente. empolgado, né? Então é isso. Então, ó, eu sei que a torcida do Palmeiras está ansiosa. Não fica chateada comigo, torcida do Palmeiras. Mas hoje tem que comemorar muito, né, o Corinthians. E vocês estão ansiosos para saber como que tá o clima no Allianz Parque? Vamos para lá agora, então? Boa noite, Silvestre. Conta pra gente qual que é a escalação de hoje do nosso Verdão. Boa noite, Michele. Os palmeirenses estão mandando vários abraços aqui pro Chico Lang. Boa noite, time Gazeta Esportiva, Celso, você, amigos, amigas, inimigos simpatizantes. Ô Chico Lang, tem que mandar fazer uma estátua lá no Parque São Jorge do Maledetto do Benedetto. É isso sim, viu? Que o Cássio já nem precisa de estátua lá, porque ele já tá no coração da Fiel. Palmeiras definido e escalado para uma missão bem menos complicada do que a do Corinthians ontem, para não dizer fácil, porque o Verdão no jogo de ida contra o Cerro Porteño meteu 3-0 fora de casa e logo mais às 19h15 pode até perder por 2, que avança para as quartas de final, e quem passar do confronto dessa noite vai encarar o Atlético Mineiro na próxima fase do mata-mata. O Palmeiras vem de 8 vitórias
consecutivas na Libertadores. Se vencer, quebra o recorde da história da competição, vai para 9 jogos. Aí a gente conta a final contra o Flamengo, os 6 jogos da fase de grupos e esse primeiro jogo do mata-mata contra o Cerro Porteño. O torcedor vai entrando aqui pela rua Palestra Itália. Esse aqui é o portão A, é o portão principal do Allianz Parque. Vamos ter aqui por volta de 40 mil pessoas no retorno de Arce, ídolo dessa torcida. Se no final de semana foi o Felipão, muito bem recebido aqui, técnico do Atlético Paranaense, hoje será o Arce. Mas o Abel Ferreira, olha só que beleza, hein? Se dá ao luxo de, num jogo decisivo desse, podendo perder por 2, na verdade, de escalar um time alternativo, com titulares no banco. Então vamos lá, Palmeiras na pedra, com o Everton no gol, o Mike na lateral direita, o Luan de zagueiro com Gustavo Gomes e Piquerez, no meio de campo Danilo, o Gabriel Menino entrando na equipe, o Veiga começando a partida para ganhar mais ritmo de jogo, ele que vem retornando de lesão. Aí numa beirada a gente vai ter o Wesley, porque o Veron está com o pé cortado, vetado pelo DM. Na outra ponta o Dudu e de centroavante o Navarro, que é o artilheiro da Libertadores com 7 gols. Então no banco de reservas, titulares como Marcos Rocha, o Scarpa, o Rony, o Zé Rafael e até o Murilo, que nessa temporada vem sendo o titular ao lado do Gustavo Gomes. Palmeiras com o time alternativo para muito provavelmente despachar o Cerro Porteño para o Paraguai e avançar na Liberta, Mi. Muito bom! E aí hoje, Palmeiras, concentra. Não, concentra. tranquilo, não tem erro não. Palmeiras pode arrumar as malas para jogar contra o Atlético no primeiro jogo das quartas de final em Minas e decidir em casa. Muito bem. Palmeiras sem risco. Teoricamente sim, mas depois que a gente viu ontem o Corinthians fazer com o Boca, a gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha, né? Que de repente, nesse jogo mata-mata, é preciso tomar muito cuidado. Nós vamos ver daqui a pouco o jogo do Atlético contra o Emelec. Não foi fácil para o Atlético fazer 1-0 lá, e mesmo assim saiu de pênalti. Então, é muito complicado. Que a vantagem que o Palmeiras construiu lá é muito grande. 3-0. O Palmeiras tem que se concentrar, entrar concentrado e matar logo o jogo de cara, sabe? Fazer 2-0 e administrar. É isso que o Palmeiras tem que fazer, para não ter risco. E pensar já no Atlético Mineiro, que deve ser o provável adversário, é o adversário, né? Deve ser o adversário do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras tem hoje de 0 a 10, 9,9 de chance de vencer, mas sempre fica 1% ali. Tem concentração e absoluto, vamos dizer assim, tem que ser cirúrgico o Palmeiras. Tem que fazer 1 gol, 2 gols, 3 gols, parou. Segura a bola, administra e um abraço. Muito bem, o Silvestre tem mais informações lá do Allianz. Antes de entrar para acompanhar o jogo, Silver, explica pra gente como que o time está encarando as oscilações dos últimos jogos, né? Tá no ar. Tá, Alexandre? Não entendi. Ele deve estar sem retorno, peraí. Ah, caiu, Silvestre. Caiu, Deixa eu ver. Eu achei que ele estava mostrando alguma coisa pra gente no celular que eu não estava conseguindo. Acho que ele falou, manda mensagem pelo celular. Vai, Silver! Olha lá, será que ele tá vendo agora? Deixa eu ver. Tá fora, tá fora. Não adianta, o WhatsApp então, também tá fora. O Silvestre está fora, mas o Palmeiras está dentro. Então, isso que eu ia falar. Eu já estou pensando na próxima fase, É isso aí. E um jogo Palmeiras e Atlético. Não, Palmeiras e Atlético Flamengo Mineiro. e Corinthians. Provável. É provável. Vamos ver se o Corinthians e Flamengo... Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Já pensou? Eu acho que vai ser um jogaço, né? Um jogaço. Poderia ser a final do torneio. Sim. Poderia ser a final. Para muitos, uma final antecipada. Para muitos, uma final antecipada. Tem 3 times bons hoje no Brasil. É o Palmeiras, o Atlético e o Flamengo, né? O Flamengo vem crescendo com o Dorival Júnior, o Mohamed colocou o Atlético de novo nos trilhos, né? E o Palmeiras vem babando, né? Então, quer dizer, vai ser um grande jogo Atlético e Palmeiras. E eu estou esperando essa partida avidamente. Beleza, olha, voltamos a falar da classificação do Corinthians, agora a gente vai ouvir a palavra do técnico Vitor Pereira e do herói Cássio. Chega mais, Thiago Salazar, o que eles disseram depois do jogo, hein?
Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Tá vendo? Ontem você me cobrou boas notícias, hoje o que não falta aqui no programa são boas notícias sobre o Corinthians. Depois da classificação heróica do Timão sobre o Boca Juniors, é apenas o primeiro clube, depois do Santos do Pelé, a eliminar o Boca lá na Bombonera. Enfim, o Vitor Pereira falou sobre esse momento e falou muito sobre essa questão dos desfalques do Corinthians para essa partida. Tanta dificuldade, não nos justificamos nas dificuldades, chegamos aqui e competimos até o último minuto, mesmo nos penaltis, que foram difíceis também, a sequência de penaltis, mas vamos daqui com uma vitória justa e agradecemos muito o apoio da nossa torcida, de toda a gente que aqui veio e que nos apoiou do princípio ao fim, para os que ficaram no Brasil, para todos os torcedores corintianos, o nosso agradecimento e esta vitória que vai ficar no registro, na história do Corinthians. Bom, quem também falou foi o goleiro Cássio, né, que ontem pegou 2 pênaltis mais uma vez. 10 anos e um dia depois de ser campeão da Libertadores com o Corinthians em 2012, o Cássio voltou a brilhar, dessa vez na Bombonera, acabou pegando 2 pênaltis, sendo decisivo. Estamos aí discutindo se ele é o maior da história do Corinthians, o maior ídolo. Vamos ouvir então o goleiro do Corinthians. Feliz por esse resultado, feliz por estar vestindo essa camisa. Eu acho que esses momentos, não somente de classificação, mas você pode disputar a Libertadores contra uma grande equipe, você conseguir uma classificação aqui dentro, que eu não me recordo uma equipe brasileira, acho que na época do Pelé só conseguiu a classificação, o último brasileiro que veio aqui conseguiu essa classificação aqui. Então isso é histórico, isso é legal fazer parte dessa história, tu olhar para trás e ver que construiu uma história e já veio aqui. Eu lembro a primeira vez que eu vim jogar na Bombonera, que é um estádio mítico, mundialmente conhecido, um estádio onde a atmosfera como a gente fala, é hostil, a torcida apoia o time o tempo todo. Então você fazer parte dessa partida, agradecer meus companheiros, agradecer a todo mundo, porque creio que você olha e olha os números e olha tanto tempo que está num clube, ninguém chega a lugar algum sozinho. E outro assunto que também gerou muita repercussão ontem foi a questão do VAR, né? A Conmebol, ela liberou aquele vídeo do VAR para explicar por que da marcação de pênalti para o Boca Juniors. Ficou faltando o vídeo do porquê não a marcação do pênalti sobre o Piton. Não houve nenhum vídeo divulgado, pelo menos por enquanto, que explique por que aquele pênalti do Piton não foi marcado. Mas no áudio, no vídeo e no áudio divulgados pela Conmebol, mostram o árbitro uruguaio Andrés Matonte dizendo o seguinte, abre aspas para ele: eu vejo um contato do braço na cara, não vejo um movimento adicional para vermelho, é uma ação de jogo que pega na cara, vou assinalar pênalti e dar cartão amarelo. Foi assim que o árbitro do jogo interpretou o lance do Raul Gustavo, no lance que o Benedetto acabou chutando na trave. Aí eu passo a bola para vocês discutirem, acertou ou errou o árbitro. E daqui a pouco eu volto para falar do futuro, para falar das quartas de final da Libertadores, Michele. Salazar, acertou? Acertou. Para mim ficou né? claro. Acertou ele também, sobe eu também e ele deixa o cotovelo. Não adianta. Pode ser um movimento natural, mas ele faz o movimento antes mesmo de tocar na bola. Então, para mim, pênalti incontestável. Assim, no meu entender, houve um pênalti em cima do Piton, mas houve um pênalti também para o Boca na sequência que o árbitro não marcou. Que foi do Cantígio, né? Exato. Então, para mim, ficou tudo dentro da normalidade. Foi a lei da compensação, né? Isso aí. Que não está na regra, mas existe na cabeça de todo juiz e agora também de quem está lá no VAR. E o amarelo né? também foi justo. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. O que o Raul Gustavo faz de pênalti é um negócio impressionante. Ele está me lembrando do Marinho. Lembra do Marinho, o zagueiro? Sim. Que o Marinho era um bolão, jogava muito bem, mas todo jogo ele dava azar e fazia um gol contra. É um negócio impressionante. Até que ele se ajustou ali, acabou ficando no Corinthians, nem sei se foi campeão paulista, acho que deve até ter sido, ou campeão de qualquer outro torneio. Mas o Raul Gustavo precisa botar a cabeça no lugar. Ele tem que ter... Ele já fez um pênalti contra o Atlético Paranaense lá,
que tirou a vitória do Corinthians. Porque se o Benedetto tivesse feito esse pênalti... já era. Porque era uma... Né, gente? Era, vamos dizer assim, era mamão com açúcar, né, pro Benedetto. O Benedetto mandou na trave. Tava Ali num começou, dia muito ruim, né, a pressão em cima. Agora, não era para dar uma cotovelada, era uma jogada desnecessária. Não precisava. Sabe? Ele já tinha subido, já tinha ganhado no alto, não precisava subir dando cotovelada. É muito estabanado, tem que colocar a cabeça desse menino no lugar. Agora, vamos torcer para que chegue o Balbuena, né? Volte o Balbuena, quem sabe. Aí o nosso querido Raul Gustavo vai um pouco pro banco e amadurece um pouco sentadinho ali. O Silvestre tem mais informações lá do Allianz Parque. Antes de entrar para acompanhar o jogo, Silveira, explica pra gente como que o time está encarando a oscilação dos últimos jogos. E quem tá aí com você? Eu tô com uma galerinha aqui, ó, que viajou, Michele, mais de 400 quilômetros. Casal palestrino, Fran e Fábio, né? Isso, Fran e Fábio, diretamente de Itaporanga, São Paulo. Um beijo pra minha funcionária maravilhosa, 10 Ju, amo vocês. Quanto vai ser o jogo? Tamo junto, vai ser 3-0 pro Palmeiras. Facinho. Viu? E só um recadinho. Chupa, Chico Lang! Calma, gente, né? Os caras estão com inveja de você, Chico Lang. O Chico Lang está nas nuvens. E esse amigo aqui, ó. Bom jogo aí pra vocês. Bom jogo. Esse aqui também viajou mais de 400 quilômetros. Acho que ele não torce pro Palmeiras, vou falar baixinho. Não, mas aqui eu torço. Aqui você torce, né? Você veio trazer esposa e minha filha. Nós vai ficar do lado de fora. Nós viemos de Cafelândia, São Paulo. A gente viajou 450 quilômetros, que elas ganharam o ingresso. Então eu vim para trazer na esperança de comprar um aqui, não tinha mais. Então eu vou esperar, vou assistir aqui fora e elas estão se divertindo lá dentro. Você tá agradecido ao Maledetto? Muito. Pronto, explicado, né? Vamos ouvir agora o Marcos Rocha, lateral direito do Palmeiras, que hoje começa no banco, falando sobre essa oscilada que o Verdão deu. Perdeu no último jogo, né? Perdeu a invencibilidade e tal. Faz parte do processo, na opinião do Marcos Rocha. Olha, acho que é um momento bom assim ainda. Você está disputando 3 grandes campeonatos, brigando por todos, né? Você sabe que uma hora ou outra o cansaço vai bater, você vai oscilar, né? Mas a gente sabe o quanto o trabalho nosso é positivo dentro do clube, né? Fora do clube, né? Com reconhecimento do nosso torcedor que está lotando o estádio, isso nos deixa bastante feliz. Isso só nos faz trabalhar ainda mais para dar essa resposta para eles. E é ter calma, paciência, tranquilidade, o trabalho está sendo muito bem feito. Os mesmos jogadores que estão aqui hoje são os jogadores que venceram há 4, 5 meses atrás aí. Então nada mudou, o trabalho continua o mesmo, com os pés no chão. E é o que eu falei, o que pode acontecer é isso, uma hora ou outra você vai oscilar, junta viagem, junta cansaço, junta jogador voltando de lesão que não volta com o mesmo rendimento que ele apresentava algum tempo atrás. Então é um pouco de paciência também para que esses jogadores possam reencontrar novamente essa parte técnica e física, né? Mas a gente tem um grupo muito especial, né? Assim, vamos dizer, porque são jogadores jovens, trabalhadores, que querem algo a mais vestindo a camisa do Palmeiras, isso que é o importante. Todo mundo ainda quer vencer, quer ganhar algo importante esse ano. Marcos Rocha, um dos titulares do Abel Ferreira, que começam hoje no banco de reservas, time alternativo. Verdão, para avançar para as quartas, pode ir repetindo, perder até por 2-0, porque ganhou de 3 lá no Paraguai do Cerro Porteño, do Tique Arce, que fez história aqui com a camisa do Verdão, grande lateral direito, técnico da equipe paraguaia, jogou de 98 a 2002, adversário do Palmeiras nessa noite. Palmeiras que vai passar, Michele, e vai encarar o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, de novo o Galo no caminho do Verdão, em busca do Tetra da América, Mi. É isso aí, passa o Verdão, Chico Lang, querido. Olha, é impressionante como a torcida do Palmeiras me ama. É um negócio impressionante. Isso tem uns 30 anos que é assim. Maravilhoso. Há 30 anos. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Há 30 Hoje anos eu ouço vocês esse têm coro. que ficar quietinhos, sabe? Porque essa vitória do Corinthians que está aqui, ó, a bandeira do Corinthians que está aqui, mostra a vitória grandiosa que o Corinthians teve. Vocês, com todo esse timão que vocês têm, entre aspas, aí, se tomar cuidado hoje, vocês vão levar uma chacoalhada, hein? Vão levar uma chacoalhada. Eu vou rogar uma praga pra vocês, tá? Vou rogar uma praga pra vocês. E vocês vão perder o jogo se bobear, hein? Cuidado, hein?
Não venham brincar comigo, Ó, não, pra porque perder, hoje tem que a tomar boca 3, maldita é a Celso? minha, hein? A boca Pra maldita perder é a tem que minha. tomar 3 e ir pra pênalti e perder no pênalti. Tomar 3-0 do Cerro Porteño em casa. Chico, acho que nem tocou pra Nem praga. uma hecatombe tira essa vaga do Palmeiras. Isso, vamos ver. Ixi, aí Nem tu uma me hecatombe. Luciano Chance fala zero. assim, Chico Lang rogando imagina. praga. Eu vou rogar praga, vou rogar uma Eu só não vou praga. falar Aqui, que ó, eu apresento- Corinthians, aqui eu é só- Corinthians. Eu só não vou falar que se isso acontecer, eu apresento o programa pelado, porque não vão deixar. Então. Faz de não- cueca. Não vai acontecer. Não pode, né? Não. melhor Ou é pelado ou não é. Não, eu tô na mas bancada, pelado tá pelo tudo horário certo. não pode, gente. Não, tô na bancada, ninguém vai ver nada. Você podia... e eu vou ficar vendo! Eu vou ficar apresentando assim, Celso, porque como é que eu vou me concentrar? Gente, já pensou assim, ó, o Santos é mais um time que joga hoje pela Sul-Americana. Claro que a nossa equipe tá na Vila Belmiro. Cadê o José Paz? Zé Paz, esse pessoal hoje aqui tá muito doido, viu? O que o Peixe precisa para se classificar, Zé? Que isso, o programa tá demais hoje, hein, Michele? Um beijo pra você aí, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho aqui na Vila Belmiro a bola rola pra Santos e Deportivo Táchira, jogo 2 das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida lá na Venezuela, 1-1, o Santos marcou com o Brian Angulo e o Deportivo Táchira acabou marcando depois de um gol contra do Vinícius Anocelo. Então, se empatar hoje aqui de novo, teremos pênaltis. Quem vencer avança para as quartas de final da Copa Sul-Americana, um jogo muito importante para o técnico argentino Fabian Bustos se manter no cargo. Se perder hoje aqui, Michele, aí eu acho que o caldo vai azedar e ele vai acabar sendo demitido do comando técnico do Santos. Vou pedir para o Giovanni de Cássia aqui, ó, mostrar para vocês como está o clima aqui nos arredores da Vila Belmiro. O jogo começa só às 9h30 da noite, quase 3 horas aí para o jogo começar, um pouquinho menos de 3 horas. Então o clima vai se construindo aos pouquinhos, torcida chegando aos pouquinhos aqui na vila mais famosa do planeta Terra. E às 9h30 a bola rola então para esse super jogo Santos e Deportivo Táchira. Fabian Bustos tem problemas para escalar o Santos, o Auro e o Felipe Jonathan estão com a Covid-19, não jogam hoje. O Léo Batistão foi suspenso pela Conmebol depois da expulsão aqui mesmo na Vila Belmiro. Jogo contra o Unión La Calera do Chile, ainda pela fase de grupos da Sul-Americana, ele foi expulso, tomou alguns jogos de suspensão, não joga na partida de hoje, assim como o Madison, esse tá machucado, tá lá no DM, na verdade tá na transição física, tava com problema na coxa, agora já tá trabalhando ali no gramado, mas ainda não tá pronto para entrar aqui no gramado da Vila Belmiro e defender a equipe do Santos. Já o Maicon tá recuperado de um problema na coxa e esse sim pode ser titular daqui a pouquinho aqui no estádio Urbano Caldeira. Daqui a pouco eu volto aqui dos arredores da Vila pra gente trazer o provável Santos que entra em campo contra o Táchira visando as quartas de final da Copa Sul-Americana. Em 2003, 2004 e 2021 o Santos chegou nas quartas da Sul-Americana. Nessas 3 oportunidades então o Santos avançando aí mais longe na Sul-Americana em toda a história da competição. Vai daí, Michele, que hoje o programa tá pegando fogo, hein, minha amiga? Daqui a pouco eu volto. É isso aí, José Paz, tá pegando fogo. E o Santos? O que a gente pode esperar desse Santos hoje? Também não consigo imaginar o Santos sendo eliminado pelo Deportivo Táchira. E eu sou contra a demissão de treinador, mas se for eliminado pelo Deportivo Táchira, o cara tem que sair. Não tem como. Tá. O Deportivo Táchira perdeu todas as partidas que disputou no Brasil. O Santos joga em casa com apoio da torcida, é jogo para meter uns 3-0 e, sabe, fechar o caixão. É verdade. Agora, o que acontece, Celso, não é nem o Deportivo Táchira. Foi o jeito que o Santos perdeu do Corinthians, né? Por 4-0. Você sabe que lá a rivalidade do Santos para com o Corinthians é muito grande. Sim. E o técnico que perde para o Corinthians, do jeito que o cara perdeu, o Bustos de 4-0, ele fica meio visado. Eu me lembro muito bem que o Muricy Ramalho estava lá no Santos, tinha acabado de ser campeão da Libertadores, né? Tinha aquele time com o Neymar e tudo mais, em cima do Peñarol, e perdeu um clássico para o Corinthians, não teve dúvida. Passaram 3, 4 jogos, ele foi demitido. É proibido perder para o Corinthians. E o Bustos perdeu. Então quer dizer que isso já é um handicap contra ele, né? É já uma coisa muito grande, uma contestação enorme entre conselheiros, torcedores, né? Porque perder do Corinthians é pecado lá na Vila, né? E ele perdeu. Agora, o Deportivo Táchira, o Santos deve ganhar, porque não é possível, né? Até o Corinthians ganhou o Deportivo Táchira, né? Então o Santos vai ganhar. Com o time remendado, né? Acho que meteu 2-0 aqui, não foi, o Celso? O quê?
O Corinthians no Deportivo Táchira. Da Táchira, quando jogou aqui, meteu 6. 2012. Exatamente. 2-0 lá e 6. Mas o Palmeiras ganhou também, o Táchira. Também ganhou. É isso mesmo. Chegou a sua vez, torcida tricolor. Bora pra nossa redação, né? Hoje vamos conversar com o Garrafa. Boa noite, Osmar Garrafa. O Gabriel Sara está sendo negociado pelo São Paulo? Boa noite, Michele. Programa animado, como disse o José Paz, não poderia ser de outra forma, com o Chico Lang aí na bancada, depois de uma noite épica do Corinthians, Palmeiras em campo, e o São Paulo, assim como o Palmeiras, um pouco mais tranquilo para a partida de amanhã contra a Universidade Católica, mas pode estar perdendo o Rogério Ceni, o Gabriel Sara. Existe proposta do futebol inglês pelo jogador, cerca de 68 milhões de reais. Ele pode parar na segunda divisão do futebol inglês, não há ainda uma confirmação exata se o negócio está fechado ou não, mas se essa proposta for confirmada, o jogador fica satisfeito, o São Paulo também, o negócio pode sair. E aí, o Sara poderia ir para o futebol inglês somente na próxima temporada. Então tem essa vantagem ainda, porque o Sara está se recuperando, está no processo de transição e pode voltar e ficar à disposição do Rogério Ceni. Vamos aguardar os desdobramentos nos próximos dias. Quanto ao time, Michele, o time treinou hoje e encerrou os preparativos para a partida de amanhã contra a Universidade Católica, lá em Santiago, no Chile. O São Paulo venceu por 4-2, um jogo muito tumultuado, e ele traz uma boa vantagem para o jogo de amanhã. O São Paulo pode empatar, pode até perder por um gol de diferença, que também garante vaga à sequência da competição. Em caso de derrota por 2 ou mais gols de diferença, ou melhor, 2 gols de diferença, a decisão da vaga vai nos pênaltis, não tem gol fora de casa, e 3 ou mais gols de diferença, aí sim a equipe chilena pode avançar, mas todo cuidado é pouco. Veja o que o Inter aprontou para cima do Colo-Colo. O time para amanhã, obviamente, não está oficialmente definido. O que a gente sabe de antemão é que Caleri, Rodrigo Nestor e também o Igor Vinícius, esses 3 jogadores ficam de fora para cumprirem suspensão automática. E aí as novidades: o Éder no ataque, provavelmente no lugar do Caleri, o Patrick pode aparecer no meio-campo e o Rafinha na lateral direita no lugar do Igor Vinícius. Mas o time do Rogério Ceni é aquele sempre com alguma novidade, com algo diferente, momentos antes da partida lá no estádio do Morumbi. O jogo está confirmado amanhã, 21h30. Em termos de Campeonato Brasileiro, o São Paulo no próximo final de semana enfrenta o Atlético lá no Mineirão, Michele. E aí, esse São Paulo, Celso Cardoso? Também, assim como o caso do Palmeiras, a fatura está liquidada, 4-2 lá no Chile. Eu acho que o São Paulo está querendo dinheiro, né? Já faz tempo. A ideia era negociar esses jogadores mais jovens e acho que vai ser bom para todo mundo. Bom para o Sara, bom para o São Paulo. Para o Rogério Ceni nem tanto, mas ele já está tendo que trabalhar mesmo sem o Sara. Né? Agora, seria interessante o São Paulo tentar repor essa peça, um homem de organização para o meio campo, porque realmente faz falta, Chico. Você viu que o Boca ontem não tinha um meia para armar o jogo. Isso já, né? Mas ele não foi um cara assim decisivo, né? Sim. Não era o cara ideal. E atacou muito pelas laterais. É um jogo muito parecido com o do Rogério Ceni faz no São Paulo. E esse jogo nem sempre dá certo, né? Vamos falar a verdade. Você tem que ter ali um meia para armar, né? 1 ou 2 meias para armarem, né? O ideal é meia direita e uma esquerda. Eu sou meio tradicional nesse aspecto, né? Pode até jogar na retranca, mas tem que ter uma meia direita e uma esquerda. E o São Paulo não tem meia direita e não tem meia esquerda. Então é um problema. Mas eu acredito que na Copa do Brasil o São Paulo é super favorito. Que é o melhor time que tem. Com todos esses problemas que o São Paulo possa enfrentar, né? Aí que tá. E aí me pergunto, a Copa do Brasil? Estou falando. O Palmeiras é super favorito? Espera só um pouquinho. Eu estou falando da Sul-Americana. A Copa do Brasil são outros 500. Mas o São Paulo também tem condição, sim, de chegar e encarar o Palmeiras. Porque ele na verdade, ele luta por um empate, né? Ele luta por um empate na Copa do Brasil. Então, o Rogério Ceni está vivo em 2 competições. O São Paulo do Rogério Ceni está vivo em 2 competições, Sul-Americana e Copa do Brasil. Se o São Paulo, vamos supor que elimine o Palmeiras na Copa do Brasil, olha como vai crescer, né? O entusiasmo, o orgulho moral dos caras, né? Então, eu acho que o São Paulo não é um time assim para você desprezar, não. Tem dificuldades, mas tá levando. Último contato com o José Paz na Vila Belmiro. Zé, você tem pistas da escalação do Bustos para daqui a pouquinho?
Bora lá, Mi. Bora então com o provável Santos, que entra em campo daqui a pouco, 9h30 aqui para pegar o Tátira, jogo 2 das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na tela aí pra gente. Então, Bruno Calhol, provável Santos, olha só que deve ter João Paulo no gol, Lucas Braga improvisado na lateral direita. Existe a possibilidade também do Kaique jogar ali por aquele setor, porque o Auro e o Madison estão impossibilitados hoje de entrar em campo pelo Santos. No miolo de zaga, ou Maicon ou Luiz Felipe, com o Eduardo Bauerman e o Lucas Pires fechando o setor lá pelo lado esquerdo. No meio, o Rodrigo Fernandes, o Vinícius Anocelo e também o Bruno Oliveira. E lá no comando de ataque, o Ângelo, o Johan Julio e também o Marcos Leonardo. Este o muito provável Santos que entra em campo daqui a pouquinho aqui na Vila Belmiro. Vamos conferir então uma palavrinha do Fabian Bustos, técnico do Santos, falando sobre a possibilidade do Peixe trazer reforços e também sobre a partida de daqui a pouquinho aqui no Alçapão, no Urbano Caldeira. Vamos ver. La idea es que sí, vendría bien que vinieran más jugadores a tener un equipo más competitivo. Desde nuestro lugar intentar hacerlo mejor. Ahora tenemos un juego el día cuarta-feira que hay que pasarlo, intentar seguir construyendo historia. Duele, entiendo, yo creo que lo que les molesta a los torcedores, a nosotros mismos, fue el partido ruin de Copa do Brasil, que realmente hicimos las cosas muy mal. O Santos, viu, Michele, que também está se apoiando muito aí no retrospecto, na história. Em 12 vezes em que o Santos pegou times lá da Venezuela, foram 8 vitórias do Santos e 4 empates. Portanto, o Santos invicto contra equipes venezuelanas. Será que vem mais uma vitória ou um empate, uma vitória nos pênaltis hoje aqui, Michele? O que será que vai sair daqui hoje? Eu conto tudo amanhã aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Combinado? Beijão para todo mundo aí. Valeu, Zé. Bom trabalho pra você. Amanhã você traz tudo pra gente aqui no Gazeta Esportiva. Olha, o que a torcida do Corinthians quer saber agora é sobre o futuro na Libertadores, né? Volte aqui, Salazar. Já dá pra imaginar que o time vai ser bem diferente nas quartas de final, né? De falar de um novo Corinthians, né? Um novo ambiente, uma nova situação, um novo adversário e também um novo Corinthians, né? Um Corinthians que, no meu entendimento, a partir de agora, passa de fato a ser um dos candidatos ao título depois de tudo que aconteceu lá na Bombonera. Corinthians que vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre Flamengo e Tolima. O Flamengo venceu o primeiro jogo lá na Colômbia, encara hoje o Tolima no Maracanã. Se o Flamengo passar, o Corinthians decide as quartas de final no Maracanã. Se o Tolima passar, o Corinthians decide o segundo jogo das quartas de final dentro da Neoquímica Arena. Outro fato importante é, com a passagem de fase, o Corinthians vai receber um prêmio da Conmebol de $1,5 milhão. Isso aí está dando hoje R$5.300.000, além da bilheteria que vai ter do próprio jogo, que dá ali uma receita de aproximadamente R$4,5 milhões. Ou seja, só por ter passado de fase, o Corinthians tem garantido aí quase R$10 milhões e esse valor não estava previsto no orçamento, na previsão orçamentária que o clube fez no começo do ano. Então, valor importante que chega para o Corinthians. E a gente estava falando de um novo Corinthians, vamos dar uma olhada na tela. Para as quartas de final, o Vitor Pereira não vai contar mais com o João Vitor, vendido ao Benfica, não vai contar mais também com o Mantuan, que até lá já vai ter ido embora para o Zenit, e talvez não conte com o Giovani, garoto de 18 anos que entrou ontem, tem contrato, o contrato dele termina agora na semana que vem. O Corinthians está tentando aí negociar, ver se fica, se não fica. Enfim, o Corinthians pode não ter esses 3 jogadores. Em compensação, olha só quanto reforço pode ter o Corinthians para encarar Flamengo ou Tolima. Fagner, Renato Augusto, William, Adson, Mosquito, além dos retornos de Matheus Vital e Ramiro, que estavam emprestados, da inscrição a partir de agora do Yuri Alberto, recém-contratado, e quem sabe o Balbuena, zagueiro que o Corinthians tem interesse e está tentando trazer, tem conversas ali iniciadas. Então, assim, pode ser um Corinthians completamente diferente deste Corinthians que entrou em campo na Bombonera. E o Maicon deve ficar ainda um tempo fora, se voltar talvez só numa semifinal, porque é uma lesão um pouquinho mais grave. Para essas quartas de final, o Corinthians também pode ter alguma surpresa ruim. Que surpresa ruim é essa? A Conmebol vai decidir se vai levar à frente uma situação que viralizou na Argentina hoje, que são torcedores rasgando dinheiro na arquibancada.
O Corinthians já foi multado por isso na primeira fase, por causa da reincidência. A Conmebol está analisando e a pena pode ser multa ou perda de campo. Vamos ver se a Conmebol vai cometer um exagero desse ou se mais uma vez vai multar o Corinthians. A gente vai ter que aguardar, Michele, mas de fato é um Corinthians muito diferente e agora com muita moral para as quartas de final, né? Valeu, Salazar. E aí, Chico Lang? Tá? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Antes de a gente abordar as notícias do Salazar, eu quero mandar um abraço para o Chafik. E o Chafik, que é conselheiro do Corinthians, ele me lembrou uma coisa. Ontem, quem fez o gol da vitória, me lembrou agora aqui no celular, foi o Gil. O Gil é negro. Sim. Então, o Gil, negro, calou a boca dos racistas argentinos. Não estou dizendo que todo argentino é racista, mas pelo menos os torcedores do Boca que se mostraram racistas em todos os jogos que fizeram contra o Corinthians. E contra outros times brasileiros também. Então, o Gil calou a boca deles quietinhos. Um negro classificou o Corinthians, num pênalti em cima do maior goleiro que eles têm. Então foi uma vitória, mais um emblema para essa grande conquista. Agora, todos esses reforços venham bem a calhar, caem do céu para o Corinthians, né? E eu até perguntei para o Salazar na redação hoje, deu um abraço no Salazar hoje, grande abraço do Salazar. Quase deu um beijo nele também, porque uma festa do Corinthians. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá emotivo. Eu acho que o Balbuena vai fazer uma diferença danada no time. Tomara que venha, porque aí, vamos supor, Gil e Balbuena é outro barato, né? Veja o que o Gil já fez ontem. Nossa Senhora, Gil, pelo amor de Deus. Consertou o setor defensivo do Corinthians. Ele classificou o Corinthians com gol de pênalti. Pois é, não, e consolidou a defesa corintiana, que vinha passando por maus bocados. João Vitor estava muito mal no jogo. Então, a perspectiva... estava voltando de lesão, me lembra aqui o Calió, e ainda assim fez um jogaço. Ele garantiu ali a segurança da defesa. Até o Gustavo melhorou com a presença do Gil. Então, o Corinthians para as quartas de final, sem dúvida alguma, vai ser um time muito mais forte. A FEO pode ter esperança ainda maior de seguir adiante na Libertadores. Enquete! Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians? A maioria respondeu que sim. 70% dos votos. A gente termina aqui esse programa Gazeta Esportiva muito especial, que teve beijo, homem pelado, bandeira do Corinthians com uma estrela menos. Mas estamos aí, é isso aí. Chico Lang comemorando essa vitória como se fosse uma Libertadores. Porque foi um grande passo, né, Chicão? Foi um grande passo. Eu acho que dá essa moral. Foi uma grande conquista e eu concordo com o Salazar. Eu acho que daqui para frente, Tchau! Caixa. Tchau! Beijo, até amanhã! Beijo, até amanhã.